A fofoca é a melhor forma de passar informação para o outro. Mas e como as células fazem esse processo? Se quer aprender um pouco sobre a replicação do DNA, vem comigo até o final. Ei, se liga! Antes de começar a falar sobre a duplicação do DNA, vamos lembrar um pouquinho de algumas estruturas básicas do DNA e o que diferencia ele do RNA, ok? Primeiro, o DNA é um ácido nucleico. Qual que é a função do DNA? A função é de transferência de informação para outras células, além de fazer a síntese do RNA. Tem 3 estruturas presentes no DNA que não são encontradas lá no RNA. Uma delas é a fita dupla, a presença de uma fita dupla e antiparalela, a posição antiparalela. O açúcar presente no DNA é a desoxirribose e a base nitrogenada exclusiva é a timina. Essa estrutura tridimensional do DNA só foi possível ser escrita pela primeira vez por Watson e Crick com a ajuda da excelentíssima Rosalind Franklin, que era uma química que trabalhava com cristalografia. Que técnica é essa? Rosalind, ela conseguiu congelar essa molécula de DNA para que fosse possível ser feita uma imagem de raio-x. Nessa imagem de raio-x apareceu essa estrutura de dupla fita do DNA em posição helicoidal. Foi graças a essa descoberta desse modelo tridimensional do DNA que Watson e Crick acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Medicina em 1962. E eu sei que você se perguntou, e Rosalind Franklin, que participou e foi graças a ela que se teve formada a imagem do DNA, porque ela não ganhou esse Prêmio Nobel junto com os dois. Em 1962, Rosalind Franklin já havia falecido e acabou não tendo participação desse prêmio. Logo após essa grande descoberta do modelo tridimensional do DNA, foi estabelecido 2 regras em relação ao DNA nos indivíduos. A primeira regra é que a quantidade de adenina é a mesma de timina, vendo que a adenina no DNA sempre se liga por pontes de hidrogênio à timina. A mesma coisa acontece para citosina e guanina. A mesma quantidade de citosina é de guanina, porque citosina se liga por pontes de hidrogênio à guanina. A segunda regra é que a quantidade de bases nitrogenadas nos indivíduos que são diferentes tem quantidade diferente. O DNA é a única molécula com capacidade de autoduplicação. E esse processo de autoduplicação só ocorre na presença de 3 enzimas. A primeira é a helicase, que tem a função de abrir as 2 fitas de DNA, ou seja, ele separa essas 2 fitas de DNA, separando as duas. As primases, que são enzimas que acabam marcando esse início da duplicação, onde vai chegar os primeiros nucleotídeos, e a DNA polimerase, que é a enzima que vai inserir novos nucleotídeos, formando uma nova fita de DNA a partir da fita molde já existente. Agora se ligue em 2 informaç' importantes. Essa inserção de novos nucleotídeos nessas fitas molde já existentes sempre segue o mesmo sentido, que é 5 linhas, 3 linhas, ok? Essa autoduplicação, ou seja, essa duplicação do DNA é de forma semi-conservativa, ou seja, as 2 novas fitas de DNA que vão ser formadas, elas mantêm metade da fita mãe. Para que fique mais fácil a compreensão desse processo de duplicação, eu vou usar como exemplo essa imagem. Notem que essa fita dupla de DNA ela é formada pela fita superior 3 linhas, 5 linhas e a fita inferior 5 linhas, 3 linhas. Com a chegada da helicase, que é a enzima responsável pela abertura dessa fita de DNA, vai abrir esse espaço entre as 2 fitas, chamado de forquilha de duplicação. Notem que a helicase está nessa região e o sentido da abertura do DNA está indo para cá. Está indo nesse sentido. Agora, se a direção da abertura do DNA vai nesse sentido, a fita de cima é a fita líder. Por quê? Porque ela é 3 linhas, 5 linhas. E a inserção de novos nucleotídeos é no sentido 5 linhas, 3 linhas. Se sempre a fita é antiparalela e essa fita de cima ela é 3 linhas, 5 linhas, a inclusão de novos nucleotídeos vai ser no sentido 5 linhas,
3 linhas, no mesmo sentido da abertura do DNA. Agora anota nessa fita de baixo, que é 3 linhas, 5 linhas. O sentido da inserção de novos nucleotídeos vai ser contrário à abertura, vai ser 5 linhas, 3 linhas. Está indo no sentido oposto da abertura desse DNA. Então eu chamo essa fita de cima, que segue a direção da abertura do DNA, de fita líder ou de fita contínua, porque os nucleotídeos eles vão sendo colocados na ordem sem serem interrompidos. Agora nessa fita de baixo, que é a fita descontínua, porque ela não segue o sentido da abertura do DNA, a inserção de novos nucleotídeos é sempre colocada por fragmentos. Vamos lá, como assim fragmentos? Coloca alguns nucleotídeos, para. Vem aqui e coloca novos nucleotídeos, para. Por quê? Porque está indo no sentido oposto da abertura do DNA. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. E lá no final da duplicação, eles são unidos por uma outra enzima muito importante, que são as ligases, que conseguem vir nesses espaços entre os fragmentos, coloca nucleotídeos e acaba fechando essa fita. No final desse processo, essas duas novas fitas duplas se desprendem do DNA mãe, formando duas novas fitas de DNA. Agora vocês entendem por que a duplicação é semi-conservativa? Notem nesse exemplo que metade dessa nova fita dupla de DNA é a fita mãe, e a nova fita é essa nova fita formada por esses novos nucleotídeos que foram inseridos, ou seja, conserva metade da fita mãe e metade a fita de novos nucleotídeos. Por isso que a duplicação ela é semi-conservativa. Para ficar mais claro, eu vou tomar como base essa sequência de bases do DNA para eu saber quais são os nucleotídeos que vão ser inseridos, ou seja, como vai ser essa fita complementar. Se nessa fita molde do DNA eu tenho AAT, GCG, como vai ser essa fita complementar formada? Ela vai ter a seguinte sequência: TTA, CGC. Por quê? A adenina sempre se liga à timina, citosina sempre se liga à guanina. Por isso que fica na ordem TTA, CGC, porque um é complementar ao outro. Essa fita de cima seria a fita já existente, ou seja, metade da fita mãe. E essa nova fita complementar é a fita nova. Por isso eu volto a dizer, a duplicação do DNA ela é semi-conservativa. Agora que você aprendeu sobre a duplicação do DNA, se liga que na próxima aula é sobre a transcrição do RNA. Não esquece de já deixar um like. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E até a próxima.